Bom, eu ontem pensei que tinha dito mais ou menos tudo o que era preciso. E fui rever um pouco, porque lembram-se que isto tinha-se apagado e eu não consegui voltar a ligar. Fui rever um pouco o que tinha e cheguei à conclusão que havia uma série de coisas que valia a pena especificar um pouco mais. Porque constituem das tais ideias ou das tais imagens que hoje não nos parecem naturais, que não correspondem ao nosso senso comum. Por exemplo, quem pode participar no mercado, quem não pode participar. Já vimos que ontem vimos já coisas estranhas, que as mulheres não pudessem participar no mercado e que, portanto, que um dos esforços de constituição do mercado foi a inclusão das mulheres no mercado. Hoje, como eu ontem disse, as mulheres são uma parte importante do mercado, uma parte do mercado, a publicidade, dirige-se justamente ao público feminino, como se dirige às crianças, que as crianças não participem do mercado. Bem, em rigor hoje também não participam, são os pais que compram, os miúdos não têm capacidade civil suficiente para celebrar contratos. Mas isso é a tal maneira dos juristas verem as coisas. Só um jurista é que pensa que um miúdo de 10 anos não vai a uma loja que vende balas e compra 5 balas. Toda a gente sabe, todos os pais sabem, todos os miúdos sabem que a partir de 5, 6, 7 anos chegam lá, mal chegam ao balcão e põem a moeda em cima do balcão e levam. Todos sabemos isso. Agora, há ainda mais outras coisas ainda mais estranhas. Bom, por exemplo, os mendicantes. As pessoas pedem esmola. Não podem participar do mercado. Bom, e dizemos nós, claro, pois se eles pedem esmola, como é que podem participar do mercado? Bom, uma pergunta um bocadinho tonta, porque podem, claro, com as esmolas que lhe dão, se lhe dão, não é? E é justamente por isso que eles pedem esmolas, porque se andassem para esmola e não pudessem depois comprar nada com o que lhe dessem, bem, não valia a pena, mais valia estar em casa quietinhos. Mas a justificação que eles dão não é essa. É que a justificação é esta. Os mendicantes válidos. Logo, esta distinção também já tem coisas estranhas sobre a imagem, sobre o imaginário deles. Os mendicantes válidos, porque os homens nascem para o trabalho e não para a ociosidade. Portanto, se um indivíduo anda a pedir esmola e pode trabalhar, está-se a afastar, digamos, de um dado da natureza e, portanto, não será natural que se autorize a participação noutra forma natural de comunicação, que é comprar e vender. Este indivíduo que pode trabalhar e não trabalha, afastou-se da natureza. Saiu da natureza humana. Os mendicantes válidos, porque se for enfim, que não possa trabalhar, coitado, que seja paralítico, sei lá, esse está bom. Esse não pode trabalhar. Agora, este que é válido, afastou-se da natureza ao não trabalhar. E, portanto, não se deve admitir que agora regressa um outro dado natural dos homens, que é comunicarem entre si através do mercado. Ele, por si próprio, portanto, se quiser voltar ao mercado, primeiro volta à natureza. E para voltar à natureza, começa por trabalhar. E só depois é que volta ao mercado. Bem, não deixa, repare, não deixa de ter lógica. O interessante da história é que as coisas que nos parecem mais ilógicas, postas na linguagem de então, e pondo-nos nós na cabeça deles, como dizia o tal historiador inglês, como se fôssemos uns cavalos, pensando como cavalos, que era a cabeça deles, pensando como eles, nós achamos que isto é lógico. Tipo, pode trabalhar, não quer trabalhar, não trabalha, anda a pedir esmola. Retirou-se da natureza, negou a sua natureza de homem, porque o homem é uma entidade fabricante, Faber, que trabalha. Que deixá-lo entrar outra vez da natureza humana, inserindo no mercado, que é uma questão natural dos homens, uma questão da comunicação, realmente para eles, para estes autores, século XV, XVI, o que distingue os homens dos animais é a comunicação, o poder de comunicação. E a comunicação, tanto é a comunicação verbal, como é a comunicação pelo comércio.
depois tem consequências, que eu agora não vou desenvolver, interessantes do ponto de vista da teoria da colonização. Mas este se retirou do mercado, não pode voltar, não, se retirou da natureza humana, não pode voltar ao mercado, que é uma instituição natural, sem antes voltar à natureza humana. O que é que ele precisa para voltar à natureza humana? Trabalhar. E desde o momento que trabalhe, deixa de ser mendicante, passa a ser um trabalhador. E então recuperou aquela qualidade humana que lhe permite participar das instituições humanas, uma das quais é o mercado. Depois os pródigos. Quem são os pródigos? Os pródigos são aqueles que estão dominados por uma espécie de mania que mostra a impotência da razão e da vontade na conservação dos seus bens, que podiam ter aplicações regradas, prudentes e úteis. Realmente o pródigo é comum de mente. O mercado pressupunha a liberdade e a razão. E o pródigo não é livre, na verdade. Porque não consegue escapar a uma pulsão para gastar desordenadamente aquilo que poderia ser gasto racionalmente. O pródigo é o que dá em demasia, que está, enfim, que distribui pelos amigos e pelos inimigos e pelos que não são amigos nem inimigos e que gasta nisto e gasta naquilo e, portanto, que é incapaz, que tem uma pulsão de consumidora que o torna irracional, portanto, que nega, que impede a liberdade da razão de funcionar nas escolhas acerca dos negócios. Portanto, este, que está privado da liberdade e privado da razão, de uma razão livre, não pode participar no mercado. E por isso o pródigo é interdito. É objeto de uma interdição de direito civil. São-lhe negados os direitos, é-lhe negada a capacidade civil. Claro que isto aqui tinha uns probleminhas teóricos. E o probleminha teórico era este, era que o pródigo gastava porque queria. Lá segundo uma lógica económica dele. E que não é tão... E que podia não ser tão indiscutível como isso. Coisas que alguns consideram atos de prodigalidade, outros consideram atos racionais. Oferecer um ramo de flores à namorada. Uns dizem, gastar dinheiro em flores para oferecer à namorada. Ela já é a namorada dele, para que é que... Outros dirão, não, é um ato muito racional, é para que ela não deixe de ser namorada dele. Há aqui uma certa... Oferecer uma jantarada aos amigos, gastarem cervejola e tal. Mas, podia gastar aquilo a comprar títulos do Tesouro, ações da Bolsa de Nova Iorque, do Madoff, né? Isto era uma coisa racional, e vai agora embebedar-se com cerveja. Disse, não, é racional, porque eu estou a fazer um investimento na amizade, e estes amigos mais tarde podem me ser úteis. Que eu posso estar a trocar cervejas por favores, é verdade? Ou posso embebedá-los todos e enganá-los depois bêbados, né? Ou embebedá-los todos e depois vir-me embora e eles pagarem as deles e as minhas. Mas há uma série de racionalidades que podem estar ligadas, perversas, não é? Mas podem estar ligadas a este ato e, portanto, não ser considerado um ato de prodigalidade. E por isso, no Código Civil de 1867, quando é discutida a capacidade civil, há autores que dizem, não, esta coisa da prodigalidade deve acabar, porque isto baseia-se numa concepção demasiadamente fixista da escolha racional. Há muitas escolhas racionais, não há uma só e tal. Mas, como diz este autor que eu estou ali a citar, prevaleceu a ideia de que há muitas escolhas. Até se pode dizer que há muitas escolhas racionais. Mas há uma só que corresponde à razão comum dos homens. Àquilo que o homem prudente, normal, sensato faz. E que, na verdade, não desperdiça o dinheiro em jantaradas, almoçaradas, cervejadas, ou flores para as namoradas, ou para a namorada, enfim. Porque isso é o cúmulo da prodigalidade, dar flores às namoradas. Isso então era uma grande prodigalidade. Bom, há só uma.
Portanto, deve-se manter a interdição por prodigalidade, porque, na verdade, sempre se pode dizer que, havendo um só critério válido de racionalidade da escolha, todos os outros são irracionais e, portanto, lá falta a razão e lá falta a liberdade e o pródigo, no fundo, está privado daquelas características que lhe dariam direito a participar no mercado. Dias Ferreira, um autor que é o primeiro comentador do Código Civil, está a escrever por volta de 1868, 69. A interdição por prodigalidade ofende o direito de propriedade, que não é completo quando não compreende também o abuso. Esta ideia é muito interessante. E dizer assim, bom, a prodigalidade ofende o direito de propriedade. Nós diríamos, não ofende nada, é o exercício do direito de propriedade. Eu tenho 100 reais, vou gastá-lo todo em balas. Não é? Balas, em Portugal, era mais perigoso, porque balas é para as pistolas, não é? Vou gastá-lo todo em balas. Mas os 100 reais eram meus. Portanto, eu estou a exercer o meu direito de propriedade. Diz Dias Ferreira, não. Porque o direito de propriedade não é completo se não tiver a noção de abuso da propriedade. Ou seja, Dias Ferreira faz uma distinção que é estranha, que é a distinção entre uso e abuso do direito de propriedade. Há usos, presume-se, racionais, e há abusos, isto é, qualquer coisa vai para além do uso, que está para além do uso racional, e esses não são permitidos. Curiosamente, o Código Civil francês, ao definir a propriedade, define-a como um poder sobre uma coisa, incluindo o uso e o abuso. Uma definição que já vinha do direito romano, que falam da propriedade como ius utendi ac abutendi, direito de usar e de abusar. E Dias Ferreira parece mais tradicional, isto é, menos voluntarista, ou seja, acreditando menos na vontade, dando menos crédito à vontade, dizia alto. A pessoa pode ser proprietária e pode ter vontade de usar a propriedade desta ou daquela ou da outra maneira, mas nós não podemos deixar de distinguir a vontade correta de usar a propriedade ou a vontade de usar a propriedade corretamente da vontade de usar a propriedade incorretamente. E se isto não estiver incluído no conceito de propriedade, se a distinção entre uso e abuso não estiver incluída no conceito de propriedade, o conceito não está completo. Portanto, a prodigalidade, isto é, aceitar como normal a prodigalidade, é desistir de definir como abuso certos usos das coisas. E, portanto, é um conceito incompleto de propriedade. Portanto, como se liga aqui liberdade, propriedade, uso e abuso. Dirão muitos historiadores. Bah, cá estão as tais subtilezas dos juristas. Distinções e mais distinções. Estas subtilezas, porque é que são interessantes? Porque são sinais de da concepção do mundo desta gente. São uma espécie de marcas da antropologia, da imagem mais profunda que eles têm da natureza do homem, da natureza da razão, da natureza da propriedade. Há uso e abuso da propriedade. São questões muito fundas de natureza cultural. Nós hoje entendemos o nosso mundo atual, e por isso é que estamos na situação em que estamos, entendemos que não há diferença entre uso e abuso. As pessoas tendem a querer, mas se eu tenho 100 reais, até os posso rasgar, até posso acender o charuto com a nota de 100 reais, como se vê em alguns filmes sobre a Argentina dos anos 10 ou o Brasil, também Manaus do tempo da borracha, não é? Que se acendiam os cachimbos com notas de banco. Portanto, enfim, numa concepção puramente individualista e voluntarista da natureza humana, posso fazer das minhas coisas aquilo que quiser, até destruí-las. E no fundo é o conceito atual. Ideias como função social da propriedade são ideias que hoje soam um bocado
para muita gente, claro, cheira um bocado a mofo. Mofo, diz-se no Brasil. Cheiram a mofo, cheiram a bafio, cheiram coisa antiga, com função social da propriedade. Não, isso é para o que eu quiser. Também tenho uma casa muito grande, só lá vivo eu e um gato. E daí? O que é que têm com isso? Só eu e o gato, e quando muito o gato é que tem a ver com esse assunto. Agora, os outros que não têm casa e que estão a viver na rua, o que é que tem a ver com isso? Eu viver só com o meu gato em casa. Nota, uso e abuso hoje tendem a não se distinguir. Porquê? Porque isto decorre de algum filósofo que tem escrito isto? Não, porque isto está radicado nas nossas concepções mais profundas acerca da interação social, da nossa relação com a sociedade, da função, as coisas têm uma função ou não têm uma função. Eles antigamente achavam que sim, porque estavam, provavelmente, muito influenciados pela ideia da Bíblia, quando descreve a criação, todas as coisas têm uma função. Deus cria isto para isto. Criou o sol para alumiar o dia. Criou a lua para alumiar a noite. Criou a erva para os animais comerem. Criou os animais para os homens servirem deles. Depois criou o homem. Depois criou a mulher para companheira do homem. Tudo tinha a sua função. E esta era um pouco a ideia deles. As coisas estão no mundo porque têm funções. E não respeitar essas funções é fazer um abuso, não uso, mas um abuso das coisas. Nós hoje não temos essa ideia. As coisas estão no mundo para o que for preciso. Para aquilo que os seus proprietários acharem que é bom e necessário. Isto radica em concepções muito profundas. Para desenterrarmos as concepções desta altura, temos que pegar nestas pequenas coisas que podem parecer subtilezas. O que é uso, o que é abuso de propriedade, o que é que tem a ver a prodigalidade com a propriedade, porque é que, se não houver o conceito de prodigalidade, o conceito de propriedade está incompleto. Isto pode parecer um jogo conceitual, sem grande significado, um jogo de palavras, mas é através de uma análise profunda, em profundidade, destes jogos de palavras, que nós chegamos ao que está por baixo, às concepções que estão por baixo e suportam estas distinções conceituais e estes jogos de palavras. Bom, agora os falidos. Portanto, estão a ver como... Só quero, para não perdermos o fio à meada. Estamos a falar do alargamento do mercado, da constituição dos agentes no mercado. O Estado Liberal constitui os agentes, cria agentes para o mercado. Cria sujeitos para o mercado. Bem, mas agora o que estamos a ver é ao contrário. Está a tirar sujeitos do mercado. Está a tirar os mendigos. Bem, mas está a tirar sujeitos do mercado porque esses não são capazes de estar no mercado. Os mendigos já vimos porquê. Porque os mendigos válidos, ao não trabalharem, estão-se a desviar da natureza do homem e da sua razão e, portanto, estão a excluir-se do mercado. Realmente não é o Estado que os está a excluir, ou não é o direito que os está a excluir do mercado. São eles próprios que estão a abandonar a natureza humana ao deixar de trabalhar. Agora, vimos os pródigos. Bem, é o direito que está a tirar os pródigos? Não, são os pródigos que se estão a tirar a eles próprios da capacidade de intervir no mercado. Porquê? Porque a capacidade de intervir no mercado pressupõe a vontade. E os pródigos estão a mostrar que não têm vontade. Que não têm uma vontade firme. Que não são livres. Que estão sujeitos a paixões irreprimíveis de gastar. Portanto, têm que ser tirados fora. Agora, os falidos. Diz-se do comerciante quebrado, falido ou quebrado, aquele por vício... Tenho que fazer assim. Desculpa lá, porque senão vou tapando aqui e não dá resultado. Diz-se comerciante quebrado ou falido. Em espanhol ainda hoje se utiliza a palavra quiebra para falência. Diz-se do comerciante quebrado aquele que, por vício da fortuna ou seu, se acha inábil para satisfazer a seus pagamentos e abandona o comércio.
Bem, este homem, em razão da má fortuna ou por vício seu, não é capaz de cumprir os seus pagamentos. O que é particularmente grave no mundo comercial. Isto no mundo civil, a sociedade civil é suficientemente elástica para suportar que alguém não cumpra não pague as suas dívidas. No mundo comercial, o mundo comercial é muito mais rígido e alguém que não paga as suas dívidas, na verdade, não cumpre os seus compromissos e retira-se do comércio. Mostrou-se incapaz de participar naquela sociedade regulada. Morreu para o comércio. E, curiosamente, um alvará de 1756 impõe a morte civil do falido. O falido morre, civilmente morre. Não é que morra, mas civilmente morre, como a freira ou o monge que entram para um convento de reclusão perpétua. Morreu. Mas o mesmo alvará depois ressuscita. É um alvará taumatúrgico. Porque se ele paga as dívidas, tem que se ressuscitar. Porque, claro, ele morre civilmente, o que é que quer dizer? Deixa de ser capaz de direitos e obrigações. Mas depois, se ele realmente recupera e consegue satisfazer os seus compromissos, se tem meios para satisfazer os seus compromissos, o direito tem que ressuscitar, porque senão ele não pode pagar, porque os mortos não pagam. Então tem que o direito ressuscita, dá-lhe novo vida, para que ele possa cumprir os seus compromissos e readquirir o seu nome. Que é uma coisa que, por exemplo, na linguagem comum dá limpar o seu nome, ou readquirir o seu nome. Claro, ele tinha perdido o nome porque ele tinha morrido. Era o falecido fulano, mas já não tinha nome. Era o Dé Cujos. Agora, readquiriu a vida para poder cumprir, porque como morto não podia, e readquire o nome. Reparem as coisas que os juristas são capazes. Não é? A partir de uma pessoa não paga, então matam-no. E depois é preciso que ele pague, dão-lhe vida outra vez. Fazem uma espécie de milagre do Lázaro, não é? Coisas que só Cristo fez e fez uma vez. E aqui, enfim, os juristas fazem isto com as falências que há, estão agora, os juristas fartar-se-iam de matar e de ressuscitar gente, não é? Mais tarde, o Código Comercial de 1833 já não fala em morte civil, mas diz que a declaração da falência importava a inibição de expor dos seus bens desde o dia da falência, a selagem dos bens e dos livros de contas e a nomeação de um curador. O curador é uma espécie de um tutor. O curador é o tutor para os adultos. A imediata exigibilidade das dívidas passivas não vencidas, comerciais ou civis. Isto é, se o tipo começou a deixar de cumprir, todas as dívidas, ainda que não sejam vencidas, tornam-se imediatamente vencidas e exigíveis. Bem, porque a ideia ainda é mesmo, o homem vai morrer. Vão-lhe tirar toda a capacidade. Portanto, alguém que tenha uma dívida por vencer, que não chegou ainda ao prazo de cobrança, essa dívida tem que se tornar imediatamente exigível antes que o homem morra, porque depois ele já não a pode pagar. Em todo caso, o Código Civil, o Código Comercial, tornava possível a reabilitação nas falências de boa-fé, porque nem todas as falências têm a mesma gravidade. Umas são de boa-fé, o tipo estava a praticar os atos que normalmente um comerciante cessado pratica, mas sobreveio um azar qualquer da fortuna, um incêndio, uma crise económica, um barco que vai ao fundo, um naufrágio, uma doença, e o homem abriu falência. O FAL, outra empresa que estava montante, e em cadeia, a empresa dele abre também falência. Eu hoje trouxe sobretudo textos, porque os textos às vezes dizem mais e de maneira mais expressiva. Nós, até agora, estamos a falar sempre do papel central da vontade no meio disto tudo. A ideia de vontade está no centro da ideia de mercado. O mercado, o âmbito do mercado cresce ou diminui, consoante cresce ou diminui o poder e a liberdade de vontade.
E por outro lado, o mercado cresce ou diminui, consoante cresce o número de coisas que podem ser objeto de vontade. Podem ser objeto de um negócio jurídico provindo da vontade. Podem ser, concretamente, vendidas ou compradas. Já ontem falámos disso. As coisas têm que estar no comércio para estarem no mercado. Agora, isto das coisas estarem no comércio, lá voltamos a uma ideia que já vimos. As coisas estão no comércio como? Estão no comércio indistintamente para o que for preciso, para serem vendidas para qualquer preço, para serem compradas para qualquer uso, ou pelo contrário, há uma regra de uso e uma regra de troca, uma razão de troca estabelecidas por natureza. Bom, o que é que diz Manuel de Almeida e Sousa, que era um advogado, formou-se em Coimbra, nos finais do século XVIII, e era um advogado de província, escreveu muitos livros, muita coisa. A biblioteca dele, enfim, a quantidade de livros dele é enorme, porque ele dizia, bom, isto para os advogados de província, eu sei que hoje não se usa escrever tantos livros, hoje é livros mais fininhos e tal, mas eu estou a pensar nos meus colegas de província que não têm bibliotecas e que não estão ao pé de uma cidade como Coimbra, onde existem livros e bibliotecas, e esses não têm. Portanto, se comprarem os meus livros, é como se tivessem uma biblioteca em casa, porque está lá tudo mais ou menos resumido. Era um pouco como nas ordenações, na edição brasileira de 1907, do Mendes Almeida das ordenações, há aquele, como é que se chama aquilo? Não é repertório, é não sei o quê, prontuário jurídico, assim uma coisa qualquer, não é? Ele edita depois uma certa citação de passos de obras de juristas anteriores, mas não consigo lembrar como é que isso se chama. Bem, ele edita as ordenações e depois no fim edita bocados do Manuel Álvares Pegas, bocados de Domingos Antunes Portugal, traduzidas aliás para português e não em latim, porque era a mesma ideia, as pessoas não tinham bibliotecas, portanto ali com aquele prontuário, não sei como é que se chama, é um nome especial. Auxiliar jurídico. É isso mesmo. Auxiliar jurídico. Edita aquele auxiliar jurídico, e este era a mesma coisa. O Lobão era um homem muito conservador, vivia um pai de não sei quantos filhos, também fazia livros e filhos, lá na aldeia dele. Por razões diferentes, naturalmente. Porque nos filhos, nem toda a gente pode fazer filhos, faço eu. Não, isso não dizia. Dizia isso dos livros. Como nem toda a gente tem livros, eu escrevo. Então dizia, as leis civis, e citam um jurista francês do século XVII, desenvolvem as distinções que elas fazem das coisas a partir do que Deus tem criado para o homem. E, como para nosso uso é que Ele tem feito todo este universo, e Ele tem destinado as nossas precisões, e Ele tem destinado as nossas precisões, para as nossas precisões no sentido de necessidades, Ele tem destinado para as nossas necessidades tudo o que contém a terra e os céus. Essa destinação de todas as coisas e aqui está um erro, a todas as nossas diferentes necessidades é o fundamento das diferentes maneiras pelas quais as leis consideram e distinguem as várias espécies de coisas para regular os diversos usos e os comércios que delas fazem os homens. Pronto, aqui está tudo. Deus criou tudo. E criou tudo para as nossas necessidades. E criou as coisas afeiçoadamente, adequadamente às nossas necessidades. O universo tem uma espécie de regras de uso. É como quando compramos um frigorífico ou uma máquina de lavar. Vem com regras de uso. Isto serve para isto, isto serve para aquilo, isto serve para aquilo. E, portanto, isto é um limite objetivo do mercado. Nós, no mercado, não podemos inventar novos usos para as coisas, novas necessidades para as coisas e nova razão de troca. Porque a razão de troca, isto é aquilo que se dá ao comprar ou ao vender ou ao trocar as coisas, há de estar em relação com a importância dos usos para que as coisas são destinadas. Reparem que, afinal, o mercado é bastante, nesta concepção tradicional, o mercado é bastante menos livre do que parecia. Porque, na verdade, está tudo escrito desde que Deus criou o universo.
Está tudo. Deus lá disse, nesses dias da criação, naqueles 7 dias em que trabalhou, Ele criou e pôs etiquetas nas coisas, a dizer isto é para aquilo, isto é para aquilo. E agora os homens não podem, por golpes de vontade, porque a vontade não pode nada contra a natureza, não podem, por golpes de vontade, modificar as destinações, os destinos que Deus deu às coisas para as nossas precisões, para as nossas necessidades. Este homem escreve no princípio do século XIX. Era um conservador. Ainda estava muito ligado a um conceito de ordem natural das coisas, em que tudo tinha etiquetas, tudo tinha usos prescritos, fora dos quais estávamos em presença de abusos. Antes de 20 anos, uma pessoa mais moderna, isto é, mais de acordo com uma visão do mundo voluntarista, dirigida não pela ordem de Deus, pela vontade de Deus, mas pela vontade dos homens, Pascoal Melo Freire, que aliás tinha sido professor do anterior, põe esta questão em termos totalmente diferentes. Ele diz: o direito sobre uma coisa especificada chama-se propriedade. Pelo qual conceito entendemos o direito de dispor livremente da coisa, de tirar dela todas as utilidades, excluindo o seu uso por outros e exigindo-a de qualquer pessoa. Deixamos a última parte. A última parte é o direito de exclusão e é, por outro lado, a reivindicação. Mas o que é que ele diz na primeira parte? Que a propriedade permite dispor livremente das coisas. Ele já não está a aderir à tal concepção segundo a qual as coisas têm características que determinam o seu uso. E depois completa a ideia dizendo que se pode tirar, o proprietário pode tirar das coisas todas as utilidades. Todas as utilidades que ele entender. Ou seja, mudamos completamente de perspectiva. De uma perspectiva naturalista, as coisas estão marcadas, têm qualidades naturais e, portanto, têm usos naturais, para uma perspectiva puramente voluntarista. As coisas não têm qualidades. Não têm características. Não têm vocações. Quem lhe dá a sua vocação, a sua qualidade, a sua característica, é o proprietário delas, que decide usá-las de uma ou de outra maneira. Dois mundos totalmente diferentes. Um mundo dominado pela vontade, um mundo dominado pela natureza, um mundo dominado pela vontade. O que vai depois explicar todas uma série de consequências na maneira de conceber as relações comerciais. Vai explicar aqui que ontem dissemos sobre os juros. Claro que é da natureza das moedas. Deus, ao fazer as moedas, não foi Deus, mas vamos supor que tinha sido naqueles 7 dias que Deus fez aquilo tudo e ainda tinha feito as moedas. Mas Deus, ao fazer as moedas, não lhe deu a capacidade de procriarem. Portanto, como não lhe deu a capacidade de procriarem, os empréstimos de moedas não podem ocasionar a restituição de mais moedas do que aquelas que se emprestaram. Em contrapartida, ao criar os suínos, não vou falar em suínos por causa da gripe, falamos antes outra vez. Ao criar as ovelhas e os respectivos carneiros, na verdade, deu-lhes a capacidade de procriar. Portanto, se eu emprestar uma quantidade de ovelhas e um carneiro, posso recuperar mais ovelhas, um rebanho maior do que o que dei. Porquê? Porque do uso daquelas coisas, da natureza daquelas coisas, está a capacidade de procriação, de reprodução. E, portanto, da utilização que eu faço delas, está a apropriação dos produtos que elas produzem. Como quando eu alugo ou arrendo um terreno, por exemplo, com árvores de fruto, depende dos prazos, mas quando o prazo do arrendamento, suponham que eu arrendo uma seara para trigo, mas no meio da seara há umas árvores de fruto. Terminou-se o prazo de arrendamento que estava fixado para o termo da colheita do trigo.
Mas, entretanto, as árvores, que quando eu arrendei o terreno não tinham frutos, quando eu retomo o terreno tem frutos. De quem são os frutos? São meus. Então, mas onde é que eu fui buscar aqueles frutos que não estavam lá quando eu arrendei o terreno? Foi a natureza. Não foi nenhum pacto meu com o diabo, como dizíamos outro dia, ou nenhum roubo. Não, aqueles frutos são meus. Porque aquelas coisas tinham a natureza dada por Deus de se reproduzirem, multiplicarem e criarem novas coisas. E, portanto, eu estou a recuperar aquilo que é meu com o crescimento natural que tive durante um certo período de tempo. Outra característica interessante é a ideia de que a propriedade é algo de geral. Bem, ainda antes disso, neste conceito a propriedade desempenha um papel central. E realmente nós lemos Ramon Salas, que é um constitucionalista dos princípios do século XIX, que diz que a propriedade é o mais sagrado de todos os direitos do homem. Reparem, o fundamento de toda e qualquer associação política. De maneira que, quando a propriedade e a igualdade estão em oposição e se excluem mutuamente, a igualdade deve ser sacrificada à propriedade. Isto explica, por um lado, toda a aversão que há no século XIX, toda a aversão que há em relação a soluções sociais igualitaristas. Porque mesmo para os que dizem que, há quem diga, correntes socialistas, desde os primeiros anos da Revolução Francesa, dizem, bem, sem igualdade não há liberdade. Porque desde que haja desigualdade, uns têm mais poder que os outros. Mas criar igualdade, e portanto criar igualdade para criar liberdade, implica destruir propriedade. Isto é, tirar a propriedade de uns para dar aos outros. E é o que ele aqui diz. A propriedade é o mais sagrado de todos os direitos. De modo que, se houver um conflito entre propriedade e igualdade, logo, e liberdade, a propriedade vale mais que a liberdade, porque vale mais que a igualdade e, portanto, vale mais que a liberdade. E daí que a Carta Constitucional e a vossa Constituição de 1824 dizem que a propriedade é o resumo de todos os direitos civis. É o mais importante de todos os direitos civis. E nesses esquemas de Código Civil, que já falei aqui a propósito de José Ferreira Cardoso da Costa, que tem uns esquemas de umas árvores com todos os direitos e obrigações, o tronco é a propriedade. Depois da propriedade é que surgem a liberdade, a igualdade, etc, 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 por aí fora. Todos os direitos obrigacionais, políticos, surgem da ideia de propriedade. De resto, a liberdade é considerada como a propriedade de si mesmo. Eu sou livre na medida em que sou proprietário de mim mesmo. Tudo se reduz, na verdade, à propriedade, e a propriedade desempenha, na teoria social desta altura, um lugar central. A propriedade é o fundamento da independência. Pois, à medida que o homem acumula e torna mais produtivo os frutos e o trabalho, vai dispondo cada vez mais das suas faculdades pessoais, físicas e morais. Liberta-se do jugo da vontade particular de outros homens e coloca-se no estado de não render obediência senão às leis gerais da sociedade. Na verdade, a propriedade é o elemento, por essência, libertador dos homens. Quem é proprietário não só é capaz de... Quem acumula coisas, o trabalho, é capaz, no fundo, é capaz de criar independência para si próprio. Se eu não tenho nada, não sou capaz de criar independência para mim próprio. Se eu tenho muitas coisas, e quanto mais coisas tiver,
mais capaz eu sou de criar independência, ou seja, liberdade para mim próprio. E por outro lado, liberto-me, criando independência e liberdade para mim próprio, liberto-me de estar na dependência dos outros. E de reconhecer a única dependência que é legítima no Estado liberal, que é a dependência em relação às leis gerais. Mas isto só se eu for muito rico. Só se eu for, ou melhor, quanto mais rico eu for, mais eu consigo isto. Portanto, aproximar-me da plenitude da cidadania, ou seja, ser cidadão plenamente, ser o mais cidadão possível, implica ser o mais rico possível. Porque só nessa medida é que eu consigo obedecer apenas às leis. Se houver outro mais rico que eu, ainda estou na contingência de lhe ter que obedecer a alguma coisa. Propriedade, curiosamente, num regime liberal, não é? Um regime que parece liberal, a palavra parece que quer dizer a liberdade está no centro de tudo. Mas não, é a propriedade que está no centro de tudo. Porque é a propriedade que faz a liberdade. Pela propriedade com que constrói-se a liberdade. Bom, em todo caso, dizia-se, esta liberdade, construída a partir da propriedade, não nos priva, ou melhor, não nos exime do cumprimento das leis, porque realmente obedecer apenas às leis não é ser menos livre. Dentro daquela ideia de que as leis são a vontade geral. E, portanto, eu quando obedeço às leis, obedeço à vontade geral, obedeço à minha vontade. Estou a obedecer a mim próprio. Ora, isto põe aqui uns probleminhas. Então, e se as leis me tirarem a propriedade? Por exemplo, expropriação por utilidade pública. Neste caso, as leis estão a ofender a minha liberdade ou não? Não. Porque as leis são a minha vontade. Ou melhor, as leis são a vontade geral e logo também a minha. E, portanto, quando eu estou a ser expropriado, sou eu que me estou a expropriar a mim próprio. E, portanto, aqui a perda da propriedade não implica perda de liberdade, não implica diminuição de liberdade. E por isso é que a expropriação por utilidade pública, que vinha do antigo regime, acaba por continuar. Não é abolida, é reconhecido que apesar de estarmos agora num domínio em que a propriedade tem um valor iminente, esse valor iminente não deve ceder perante a expropriação por utilidade pública. É assim que se explica que se tenha, já aqui falei nisso assim de passagem, que se tenha podido reconstruir Lisboa, porque perante a utilidade pública de reconstrução de uma cidade derrubada por um terremoto, o rei tem que expropriar terras, ofender a propriedade, através da lei, e aí a lei de vontade geral, produto de um contrato civil entre todos os cidadãos, é a lei, portanto a minha vontade também, que me está a tirar terras para permitir realizar uma coisa que também é do meu interesse, que é a reconstrução de uma cidade. Mas, por exemplo, esta preeminência da propriedade vai colocar problemas a algumas reformas políticas fundamentais nesta altura. Uma delas é a abolição da feudalidade, dos direitos feudais. Porque os direitos feudais também estão na propriedade dos senhores feudais. E como é que esta propriedade pode ser abolida? Esta propriedade, ainda por cima, é uma propriedade radicada, enraizada, nascida com a tradição. Como é que vamos tirar aos senhores feudais os seus direitos, vários, exclusivos, de todos os seus súbditos tinham que cozer broa no seu forno. Ninguém podia cortar as uvas antes dele cortar as suas. Ninguém podia cortar as searas ou recolher as searas, as colheitas, antes de o senhor o ter feito. Todos tinham que pagar certos tributos ao senhor. Tudo isto estava na propriedade do senhor.
Por isso, o grande problema que se levanta quando se pretende abolir a feudalidade no princípio do século XIX, ainda antes da Revolução de 1820, já há tentativas de abolir certos direitos feudais. O grande argumento do grupo senhorial é alto, que isto é uma ofensa à propriedade. E a propriedade é um valor sagrado. São coisas que já se dizem antes da própria Revolução. Esta elevação da propriedade ao primeiro valor social é algo que já se diz antes da própria Revolução. Segunda questão que esta preeminência da propriedade vai tornar difícil de resolver é a questão da abolição da escravatura. Os escravos eram dos senhores. Então como é que se vão tirar os escravos? Como é que se... Só ofendendo a sua propriedade. E o problema vai se pôr durante todo o século XIX. Vão-se imaginar indemnizações, maneiras dos escravos comprarem a liberdade, criarem-se associações para comprarem a liberdade dos escravos e, de facto, as correntes mais, talvez, dominantes, quer em Portugal, quer no Brasil, em Portugal para a África, no Brasil para todo, eram as correntes que propunham a abolição da escravatura com indemnização. Mediante só após indemnização. Ou então, outras soluções, como era abolir a escravatura, mas durante um certo número de anos, o escravo, agora liberto, teria que trabalhar de graça para o seu dono, anterior dono, para remir o seu preço. Tudo isto eram formas de impedir a violação da propriedade e para dar ao dono dos escravos uma recompensa pela perda, pela ofensa daquela propriedade que lhe tinha sido tirada ao emancipar os escravos. Ontem falámos da libertação das coisas, acabar com todas as indisponibilidades das coisas. Falámos de várias, os morgadios, as coisas que estavam integradas em morgadios podem ser vendidas, os bens de família podem ser vendidos agora livremente, sem autorização dos familiares, as coisas que estavam fora do comércio, como algumas coisas religiosas ou apropriadas pela Igreja, voltam ao comércio, o património das ordens religiosas e das ordens militares voltam ao comércio, e com isto se constitui um grande universo de coisas que passam a estar no mercado. Com o que se cria um novo problema. Bem, o mercado é haver agentes compram e vendam e trocam, façam operações no mercado, é haver coisas que possam ser compradas, vendidas, e é haver segurança nas transações. A segurança, por um lado, é ratificada pelo princípio de que os contratos devem ser pontualmente cumpridos. Uma regra de ouro de todo o direito civil do século XIX. Os contratos devem ser pontualmente cumpridos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que certas cláusulas, já vimos algumas, certas cláusulas éticas que faziam com que um contrato pudesse não ser cumprido têm que cair. Por exemplo, um contrato que, a essa altura, fosse considerado contrário aos bons costumes, contrário aos usos e costumes, contrário à moral, agora tem que ser cumprido. Porque admitir que, mais tarde, um dos contraentes venha invocar a moral, os bons costumes, os usos, etc., para não cumprir, é criar uma grande insegurança no comércio jurídico. De modo que o direito dos contratos vai amoralizar-se, desde logo laicizar-se. Acabam-se com restrições de ordem religiosa. Por exemplo, com cláusulas garantidas por juramento religioso, que muitas vezes faziam parte dos contratos, e podiam criar alguma confusão na altura do seu cumprimento. Porque uma pessoa podia dizer, bom, este juramento não era válido por isto ou por aquilo.
E então eu não cumpro o contrato porque quando estava a fazer este juramento estava com o pé no ar. Ou estava a fazer cruzes com os dedos atrás das costas. O juramento não foi válido. Ou estava de má fé. Por exemplo, todos os vícios de vontade, como a má fé, a simulação, todos estes vícios agora têm que ter sinais externos. Porque se não tiverem sinais externos, transformam os negócios todos numa grande incerteza. Eu negociei com o Ricardo certa coisa e depois mais tarde venho dizer, não, eu estava de má fé. Ou estava a usar de simulação. Ou estava a usar de induzir-te em erro. Mas tudo isto tem que traduzir agora em factos objetivos, comprováveis. Porque senão tudo se torna numa grande confusão. Por outro lado, esta segurança da palavra dada impede que se tomem em consideração certas circunstâncias que eram tomadas no direito do antigo regime e que no direito atual novamente voltam a ser tomadas, com uma certa eticização dos contratos que surge nos anos 30 do século XX, como, por exemplo, a base negocial. Eu contrato com esta colega que ela me vai alugar uma janela da casa dela para eu ver uma procissão. Na base que a procissão passa naquela rua. E à última hora, por razões de segurança, disto ou daquilo ou outro, a procissão vai passar por outra rua. Sou obrigado a cumprir com... Vai passar justamente na rua de trás. Para onde aquela janela não dá, mas as janelas de trás da casa dela davam, mas essas não as aluguei eu. Eu vou poder invocar isto, vou poder dizer, olha, eu aluguei as janelas para a rua da frente, mas agora, e era para ver a procissão vai passar na rua de trás, portanto, o nosso contrato agora vale ao contrário, você vai-me alugar as janelas de trás. Isto é base negocial ou pressuposição, uma figura de direito civil que seguramente o direito civil brasileiro também conhece. Bom, mas isto, num direito liberal estrito e preocupado com a segurança, isto não pode valer. Porque realmente, a essa altura, a base negocial neste caso é bastante clara, mas suponham que eu digo, olha, eu comprei esta casa na pressuposição de que ia ganhar na bolsa durante os últimos meses e só perdi. Portanto, o contrato não pode valer. Ou na pressuposição de que ia receber uma herança. Ou na pressuposição que o pai da minha mulher era rico e ia morrer entretanto e ia receber a herança do pai da minha mulher. E isso não se passou. Se isto for invocável, o comércio jurídico perde toda a segurança. De modo que o direito das obrigações oitocentista e até, digamos a metade do século XX, é um direito extremamente formalista. O Código Civil Português diz os contratos devem ser pontualmente cumpridos. E aqui a palavra pontualmente não tem aquele significado que nós hoje lhe damos de pontualmente no tempo próprio. Pontualmente é ponto por ponto. Ponto por ponto. Tem que ser pontualmente, tem que ser cumpridos ponto por ponto. E esta é a regra do direito civil liberal. A segurança, antes de mais. Claro que aqui a segurança vai ofender a justiça muitas vezes. Porque eu fiz um contrato de empreitada, isto surgiu muito, por exemplo, nos anos 70 em Portugal. Fiz um contrato de empreitada, onde é que construí uma casa a um empreiteiro. O empreiteiro disse, olha, custa tantos mil, nessa altura eram escudos, tantos mil escudos. Entretanto, houve uns anos de grande inflação, que chegaram a atingir 20%, 20 e tal por cento. Bom, o empreiteiro que for obrigado a fazer a casa por aquele dinheiro que estava contratado inicialmente vai perder dinheiro. Porque os salários subiram, porque o preço das matérias-primas subiram, etc, etc, etc. Sobretudo os salários subiram. Foi depois da Revolução de 1964, a liberdade sindical, criaram sindicatos e os salários subiram bastante. Ora, se o contrato tiver que ser pontualmente cumprido, isto é injusto. Porque o empreiteiro vai perder dinheiro.
Ele não estava a contar com aquilo, nem era contável que houvesse uma revolução. Ou não se podia contar que o preço do petróleo disparasse como disparou nos anos 70 e agora há pouco tempo disparou novamente. E eu comprei um bilhete para uma companhia aérea, a companhia aérea não pode vir dizer, olha, agora vai pagar mais porque o petróleo subiu, mas é injusto que não possa. Porquê é que não o pode fazer? Porque isso seria instaurar a insegurança geral no comércio jurídico. Note que o direito civil oitocentista protege rigorosamente a segurança mesmo contra a justiça. Mas a insegurança ainda pode resultar de outra coisa. Ainda pode resultar da incerteza quanto àquilo que se está a comprar ou a vender. O que é que eu estou a comprar ou a vender? Coisas móveis. É ouro ou é prata dourada? De modo que encontra-se no direito do século XIX toda uma série de medidas, medidas civis e medidas penais, para proteger a autenticidade dos bens que se estão a comprar e a vender. Para proibir a falsificação, para proibir a adulteração, para proibir que a aparência não esteja de acordo com a realidade. E, sobretudo, no domínio mais importante, que era o domínio da terra, para proteger que aquilo que as pessoas veem seja verdade, isto é, se me veem habitar uma casa, possam estar certas que aquela casa que é minha. Bom, a sociedade europeia e americana também, e as colónias também, viveram, de modo geral todas as sociedades do mundo, viveram milhares e milhares de anos sem que isto fosse uma coisa indispensável. Eu vivia naquela casa, estava na posse, isto é, na fama pública, de ser dono daquela casa, aquela casa era minha. As pessoas tinham-me como dono da casa e isso era tido em consideração para efeitos de titular a minha propriedade. Mas claro que não é uma prova, não é um processo muito seguro. Porque sempre podem vir testemunhas. Dizer que não, senhora, o meu bisavô disse ao meu avô, eu ainda me recordo bem de ouvir isso, que a casa era de outra pessoa, que ele se lá meteu, que até a expulsou, ou que a extrema entre a divisa, entre a minha propriedade, não era esta linha, era esta outra. Os meus pais ainda se lembram que esta propriedade terminava aqui, e depois uma noite os marcos foram mudados, apareceram mudados para outro lado, e realmente houve ali um bocado que passou de um proprietário para o outro. Portanto, podem aparecer sempre casos destes, pessoas que venham com testemunhas, dizer, não, olhe que houve uma alteração dos marcos. Não, olhe que realmente ele mora naquela casa há muitos anos, mas atenção, a casa não é dele. A casa foi-lhe emprestado por um cunhado que foi para o Brasil. E que ainda lá está no Brasil. Atenção que aquela vinha que ele diz que é dele não é dele, porque está em divisa com os irmãos. Não fizeram partilhas. Realmente os irmãos não cultivam a vinha, ele é que cultiva, os irmãos não estão cá, e ele apresenta-se como proprietário, mas não é, porque a vinha está em compropriedade com os irmãos. Ou, olha, este tipo passa aqui realmente nessa servidão. E todos os dias devemos passar em cima da terra do vizinho para chegar à terra dele. Mas ouça, o vizinho autoriza-o, mas sempre lhe disse que era uma autorização precária. E, portanto, a servidão nunca se constituiu. É um favor que o vizinho lhe faz. E, de tempos a tempos, o vizinho reafirma, olha, que tu continuas a passar, mas enquanto não apeteça. Ou, este indivíduo tem esta terra, mas atenção, num cartório de uma terra vizinha, ele já a hipotecou a um credor. Portanto, aquela terra é dele, mas sobre ela impende uma dívida. E se essa dívida não for paga, a terra deixa de ser dele. De modo que as situações reais, e lembrem-se que as situações reais constituem o principal do património que realmente vale do século XIX,
prédios rústicos, prédios urbanos. Hoje talvez não. Hoje talvez o mais importante das nossas fortunas sejam os nossos rendimentos, os nossos salários, outros bens de outra natureza, bens imobiliários, ações, etc, etc, etc. Mas hoje muitas vezes muita gente não tem casa, que vive em casas arrendadas, e no entanto até é gente rica, que tem bons rendimentos, etc. Bem, mas é na sociedade de hoje. Na sociedade do século XIX não era assim. A propriedade era a base da riqueza. Se se instaura incerteza quanto à propriedade, toda a ordem do mercado está ferida de morte. Porque em relação aos bens mais importantes, não há a certeza de quem é o seu verdadeiro proprietário e em que condições. Se é um proprietário absoluto, se é um proprietário sobre o qual, de um prédio sobre o qual impende uma servidão, se é um proprietário de um prédio que está hipotecado e corre risco de ficar sem ele, se é um proprietário em comunhão, embora a gente não esteja a ver os outros como proprietários, mas são os irmãos que são imigrados, que andam de viagem e tal, mas a terra de todos eles. De modo que o que é que se torna indispensável no século XIX? E que realmente é realizado no centro da Europa ainda nos finais do século XVIII. O cadastro e o registro predial. O Estado tem que cadastrar as terras, tem que traçar mapas onde cada terra está desenhada e registros que dizem este bocadinho, designado com a letra A ou com o número tal, é de fulano. E sobre ele impende uma hipoteca a favor de Cicrano. E uma servidão a favor de Beltrano. E este bocado é dos herdeiros de uma herança ainda não dividida, ainda não partilhada. Alguns deles até podem ser incertos. Isto tem que estar descrito num cadastro. Há nas cidades italianas desde o século XV, há cadastros. Na Europa as coisas começam, na Europa, nos grandes estados da Europa Central, as coisas começam mais tarde. E há basicamente dois grandes sistemas, termino com isto, depois voltamos, basicamente dois sistemas. O sistema prussiano, alemão, em que do cadastro consta a propriedade e todas as modificações da propriedade, portanto é o mais completo. É a alemã, não é? São como tanques de guerra, e registram tudo. E depois há os franceses, são um bocadinho mais ligeiritos e aldrabões, em que dizem assim, bem, a propriedade, isso é uma coisa que se vê. As pessoas veem os proprietários, aquela família que há tantos anos que agriculta aquele terreno, vive naquela casa e tal. Pior é o que não se vê. E o que não se vê é, por exemplo, uma hipoteca. Se uma hipoteca fosse como um passarinho que andasse em cima, andasse a esvoaçar como uma gaivota em cima do prédio, olha, lá está a hipoteca, tem uma hipoteca lá em cima. Mas a hipoteca não se vê. Vê-se no cartório do notário, que pode não ser o notário daquela terra, pode ser o notário de outro sítio. De modo que os franceses só faziam o registro das hipotecas. Davam como assente que a situação patrimonial de base estava garantida e que era visível pela tradição, as pessoas sabiam que a pessoa sempre vivia naquela casa, sempre agricultou aquele terreno, mas aquilo que não se via então registava, e o que não se via era basicamente, porque as servidões também se vêem, não é? Um tipo passa por aqui assim em direção ao seu terreno todos os dias, a servidão vê-se lá, estão lá os pés marcados até do homem, as servidões vêem-se todas. Agora, as hipotecas, essas é que não se vêem. O penhor também se vê. O penhor das coisas móveis também se vê. Porquê? Porque o penhor tem que ser entregue, a coisa tem que passar para a mão do credor. Agora, na hipoteca, não passa nada para a mão do credor. Passa um papel. Mas o papel está no registro do notário, ou dentro do cofre do credor. Ninguém vê. De modo que isso tem que ser registado. E, no fundo, a grande discussão do século XIX é, por um lado, como fazer o registro. Claro que o registro alemão é muito mais difícil de fazer, porque implica um levantamento de todo o terreno, a sua medição, eventualmente a sua mapeação, fazer mapas, mas pode não ser. Em Portugal, por exemplo, uma parte só do país é que está cadastrado geometricamente, isto é, com mapas. A outra, os prédios estão descritos pelas suas extremas.
fulano tal, pertence o prédio que parte do norte com caminho público, do sul com caminho público, do nascente com António Maria e Filhos, e do poente com Josefa de Óbidos. Bom, depois aquilo é quase resolver um puzzle, porque depois vai-se ver onde é que isto está no terreno. E, tipo, onde é que está a Josefa de Óbidos? Não está cá. E onde é que está o caminho público? E assim ainda se vê. Onde é que está o António Maria e Filhos? Bom, complicado, mas para pessoas conhecedoras, mais ou menos chegam à situação, à localização do prédio, e lá diz que aquele prédio é de fulano e que sobre ele pesa ou não pesa uma hipoteca, etc, etc, etc. Mesmo no registro cadastral, onde há mapas, às vezes é muito difícil encontrar os terrenos. Eu não sei no Brasil qual é o sistema. Mas eu que há uns anos, uns 20 anos, comprei 6 terrenos muito pequeninos numa aldeia que estava abandonada há 200 anos, com a ideia de fazer... Aquilo eram casas, eram ruínas. Eu comprei 6 ruínas e mais meira, com a ideia de restaurar aquilo e fazer ali uma... Bom, mas depois foi... O problema a compra não é que fosse cara, não foi difícil comprar por causa disso. Era a identificação dos terrenos. Era uma zona onde já havia mapa. Portanto, eu fui com o vendedor, que era um camponês, que tinha um maço assim de cadernetas perdiais. Cadernetas perdiais são os documentos onde são descritos os prédios. Aqui no Brasil também deve haver, que são descritos os prédios. Ele tinha assim um molho delas e tal. E começámos a ver onde é que estavam os prédios. Só que tínhamos o mapa à nossa frente. E eu dizia, Sr. Januário, é mais para cima ou é mais para baixo? Eu referia-me norte-sul, porque estava a orientação normal dos mapas, o norte é para cima, e para ele, mais acima, mais abaixo, era estar mais alto ou estar mais baixo. Portanto, aquilo era uma grande confusão. Passei dias na Conservatória de Juiz Predial e dizia, então, mas estamos aqui, agora é mais para cima ou mais para baixo? Disse, não, é mais para cima. Eu ia, não, está por cima, afinal era para baixo no meu mapa. Portanto, mesmo assim, a coisa é complicada. Mas foi esta a grande, eu não sei o que é que se passou no Brasil, mas foi esta a grande discussão de certificação da propriedade da terra, que era um objetivo estratégico durante praticamente 40 ou 50 anos do século XIX. O registro é instituído só por volta dos anos de 1870 e ainda hoje está incompleto, porque nem em todo o país há mapas. Em todo o país há a descrição dos prédios pelas confrontações ou limites, ou divisas, como vocês dizem. Mas nem em todo o país está cartografado e, portanto, é fácil determinar com exatidão os terrenos de cada um. Não quero abusar da vossa paciência, porque, como já viram, um tipo puxa, até direito comercial, que é um direito que tipo pensa que não tem significado nenhum, ou coisas de direito civil que parece que não tem significado nenhum. Um tipo começa a puxar por elas e todas dizem coisas. Se é que eu também não estou a inventar, não é? Que também posso estar a inventar. Mas parece-me que todas dizem coisas. Por exemplo, agora até disse aqui ao professor Ricardo Marcelo, disse, pá, agora tinha aqui uma coisa chatíssima sobre a ação industrial. Uma coisa, não sei se recorda do direito civil, que uma pessoa faz sua, uma coisa sobre a qual trabalha, sei lá, bom, e depois, por exemplo, modelo de utilidade, e não só isso, por exemplo, o tipo tem um terreno, mas constrói uma casa, para quem é a casa cede, o terreno cede à casa ou a casa cede ao solo, como dizia o Romano. Bem, que importância é que isto tem? Bem, isto tem claro, até disto que é um pormenor chatinho, não me recordo dar isto no primeiro ano de Direito Civil, um pormenor chatinho, parece-me técnico e tal, mas na verdade isto vem ter grandes modificações do século XIX. Porque até aí, esta coisa de se misturarem duas coisas de dois donos diferentes era excepcional. Tipo, não ia construir uma casa num terreno de outro. Não ia meter o vinho na garrafa de outro e tapar com uma rolha de outro. Cada um tem essas coisas. O século XIX é o século da maquinofatura, da produção, da produção industrial, em que, no fundo, o normal é que a produção envolva coisas de várias, que são propriedade de várias pessoas. E, portanto, é normal que
que sei lá, a matéria-prima seja de um, que depois manda para a fábrica de outro, que é trabalhada pelas máquinas dessa fábrica, que são de outra pessoa, que depois daí vá para outra fábrica para tingir, e essa já é de outra pessoa, e a tinta que tinge é de outra pessoa. Normalmente isto está tudo regulado por contrato, mas pode não estar. E depois, ao fim, o que sai? O tecido estampado de quem é? O que é que vale aqui mais? O que é que incorpora as outras coisas? É o pano que incorpora, ou melhor, é a matéria-prima, portanto, a fibra que incorpora o pano, e portanto o pano fica do dono da fibra? E é o tecido que incorpora a cor, e portanto a cor fica do dono do tecido? Como é que isto se regula? Antes havia umas regras, por exemplo, o solo, que numa economia agrária é o mais importante, incorporava as coisas que se construíssem sobre o solo. Superfícies solo setit. Ou seja, se eu construí uma casa sobre um terreno de outrem, claro que se houvesse contrato, isso podia ser regulado de muitas maneiras, de acordo com o contrato. Mas se nada fosse dito, a casa era do outro. Menos, e isto porque isto exprimia uma regra mais geral, por vezes não escrita, mas subentendida por juristas, que a coisa de menor valor era incorporada para a coisa de maior valor. Claro, depois aqui há presunções, porque se eu construo um castelo como aquele tal, não é? Um castelo sobre um terreno, pode ser que o castelo valha mais que o terreno, não é? Mas aí, simbolicamente, o terreno vale mais, e portanto, bom. Depois havia coisas que eram ao contrário. Por exemplo, se eu escrevia sobre um papel, o papel tornava-se meu, porque a letra vale mais que o suporte. Se eu pintava umas tábuas, fazia um quadro sobre tábua, ou sobre couro mais tarde, eu fazia, ao pintar, fazia minhas as tábuas e meu o couro. Porque simbolicamente aquilo que eu pintava ou escrevia valia mais do que o suporte. Não, mas havia assim umas regras e tal. Bem, no século XIX o que há é esta ideia. Produzem-se coisas novas. Com matérias vindas de muito lado, produzem-se coisas novas. E este artefacto novo de quem é? Bom, e aí surge uma instituição nova, que é o registro industrial. O registro de modelos, o registro das ideias, o registro do produto, e é isso que no fundo confere a propriedade. Que é um regime totalmente novo, e que é típico de uma era em que a produção está organizada de uma forma coletiva, na verdade, agora produz coletivamente. Agora não é uma pessoa que produz em sua casa com as suas coisas tudo, e que dá o trabalho, e que dá a matéria-prima e essa coisa. Não, agora são muitas unidades, muitas pessoas, diversos proprietários que põem em comum as suas coisas para produzir uma coisa nova. E como a coisa é nova, agora há que lhe dar um dono. E o dono, é evidente que pode haver convenções acerca disso, mas o dono, no fundo, é definido por quem registra. E da importância do registro de patentes, de modelos de utilidade, etc. Regime que se alarga progressivamente até àqueles domínios da escrita e do papel. Propriedade intelectual. Realmente, agora, há coisas que se tornam objeto de propriedade. Um livro, uma coisa complicada, o papel vem de um lado, a tipografia é outra entidade, às vezes o capista, quem desenha a capa é outra entidade, e o autor é a entidade mais pobre de todas elas e que recebe menos, mas enfim, de qualquer modo é quem faz o conteúdo do livro. E depois, de quem é aquilo? O livro final? Bem, normalmente é da editora, mas não é toda a editora, porque a editora tem que pagar uma parte ao autor, tem que pagar uma parte ao capista, e não é a título de prestação de serviços. É a título de uma espécie de compropriedade que está atualmente em ebulição, porque toda esta matéria de direitos de autor hoje é muitíssimo complicada. Um tipo, por exemplo, compra os direitos de autor a um autor, e eu estive nessa situação, quando dirigia uma repartição do Estado português, comprava os direitos de autor a um autor de um livro ou de um artigo e pensava que aquilo ficava meu. Mas não, comprava-os
para aquela publicação e o autor mantinha o direito desses, mantinha esses direitos para outros efeitos. Eu comprava uma fotografia ao Albert, ao Victorian and Albert Museum, mas comprava para uma reprodução. Se eu quisesse reproduzir mais vezes, os direitos já não eram meus. Portanto, na verdade, não era uma prestação de serviço, eu não estava a comprar uma coisa, estava realmente numa figura dificilmente conceituável. Bom, e isto sucede justamente por causa do caráter coletivo da produção que se verifica a partir do século XIX. Ou seja, e das necessidades de mercado, que isso importa. Aquilo vai para o mercado, mas como é que se distribui o produto da venda daquilo no mercado? Tem um processo muito complicado de distribuição. Bem, e hoje mais complicado ainda, com patentes nacionais e patentes internacionais, etc. Isto é para dizer que mesmo estes ramos chatinhos, muito chatinhos do direito, mas que dão muito dinheiro em contrapartida a quem sabe isto, são significativos de modos, são significativos não apenas de capacidade, digamos, de construção conceitual dos juristas, mas são significativos de modificações ao nível da vida, de modificações ao nível da produção e também de ideias e imagens que povoam a cabeça das pessoas. O que é mais importante? É o papel ou é a escrita? São as tábuas ou é o quadro? E então, quando avançamos para objetos imateriais, como os lasers e as figuras em halogénio, bem, aí a coisa é um bocado ainda mais complicado. Um tipo apagou o botão da corrente e desapareceu uma coisa do mundo. Se é uma imagem halogénio, não, tipo, apagou e desapareceu uma coisa no mundo. Carregou e apareceu uma coisa no mundo. E essa coisa tem um proprietário, ou tem mais que um proprietário, porque pode ser proprietário do instrumento que produz aquilo, ou pode ser proprietário da ideia, ou pode ser proprietário, enfim, do evento técnico. Uma complicação muito grande. Apenas para lhe dizer como a exploração, porque no fundo era isso que nos estava a interessar, a exploração do mundo mental que está subjacente à construção jurídica, no domínio do direito comercial, no domínio deste direito da acessão, o direito das patentes, no domínio do direito do registro predial, da titulação da propriedade, no domínio da propriedade, no domínio dos contratos, tudo isto está assente sobre uma placa tectónica, digamos assim, constituída não por conceitos jurídicos, mas constituída por imagens do mundo. Por senso comum sobre as coisas. Uma imagem halogénea é uma coisa ou não é uma coisa? Um poema dito é uma coisa ou não é uma coisa? Palavras levadas ao vento. Uma canção cantada, quando acabou de ser cantada, é uma coisa, continua a ser uma coisa, já deixou de ser uma coisa, só foi uma coisa quando começou a ser cantada, é uma coisa desde o momento que foi composta e musicada. Portanto, há aqui uma série de questões, digamos, que não são de filosofia sequer, são de senso comum, são do senso que faz a nossa cabeça, que torna, numas épocas, claro que um certo objeto é de facto uma coisa e noutras épocas torna claro que não é. Isto depende, fundamentalmente, não dos conceitos dos juristas, mas depende de maneiras de pensar muito profundas, de conceitos tão fundamentais como o conceito de espaço, o conceito de tempo, o conceito de materialidade, o conceito de identidade e de diferença, essas categorias do pensamento. E é sobre isso que os juristas, no fundo, constroem estes conceitos. De modo que fazer uma arqueologia do saber jurídico, muitas vezes, é mesmo como na arqueologia. À superfície estão os conceitos jurídicos. Depois temos que ir escavando para ver no extrato -1 o que é que lá está. E no extrato -2, e no extrato -3. Até que chegamos a conceitos muito básicos, culturalmente enraizados acerca que as pessoas têm numa determinada época sobre o mundo da vida. E terminava esta aula com a descrição de um fenómeno bastante curioso que se verifica nos finais do século XIX. Temos estado aqui a lidar com um mundo individualista. De facto, estes sujeitos do mercado são sujeitos individuais, que têm vontade, que decidem coisas acerca de compras, vendas, negócios jurídicos, etc, etc.
E as suas características são essas, de racionalidade, de capacidade de querer, de capacidade de decidir. Portanto, afastámos-nos do mundo da natureza e estamos no mundo da vontade. Quando chegamos aos finais do século XIX, a natureza volta a aparecer. Claro que já não é a mesma. Já não é a natureza da criação. Já não são aquelas coisas com as etiquetas postas por Deus. Dizer, isto serve para isto, aquilo serve para aquilo. Isto tem este valor, aquilo tem aquele valor. A razão de troca entre isto e isto é esta razão. A relação de troca. O valor relativo. Não é esta natureza. É uma natureza que os sociólogos, chamemos-lhe assim da altura, captam ao observar a sociedade. Ao observar, nomeadamente, a nova sociedade industrial. Olham para a nova sociedade industrial, o que é que eles veem? Veem indivíduos? Claro que veem indivíduos, mas veem sobretudo indivíduos organizados a produzir. Veem firmas, veem empresas, veem associações, veem sindicatos, veem coalizões de patrões, veem grupos económicos. De uma forma perfeitamente encadeada. De tal maneira, de uma forma perfeitamente encadeada e tão forçosa, que dificilmente lhes parece que possam ser de outra maneira. Ou que a vontade de cada um dos participantes da produção e do comércio, da distribuição, possa mudar o modo de funcionar aquilo. Vê uma grande empresa, ou vê um grande armazém, os grandes armazéns. Por exemplo, há um texto em português que, a essa altura, fala dos grandes armazéns, como em Lisboa se criaram nos finais do século XIX, à imagem das galerias Lafayette, parisienses. Bem, a Lafayette não é a velha loja de retrosaria. Retrosaria diz em brasileiro? Não sabe cá. Retrosaria. É onde se vende retrós. Armarinho, exatamente. Armarinho, exatamente. Não é o velho armarinho, onde se vende linhas e alfinetes e agulhas e mais não sei o quê e tal. Não, é uma cadeia orgânica de lojas onde se vende onde se vende tudo, praticamente. E que está organicamente organizada, passa a repetição, num prédio construído de certa maneira, de modo que os clientes até são quase obrigados a seguir, hoje isso está mais desenvolvido, a seguir um percurso em que praticamente são obrigados entram por um lado e sair por outro para haver a garantia que vêm e passam por todos os setores do armazém. E todo aquele armazém funciona no seu interior segundo uma forma perfeitamente mecanizada e orgânica. Em si mesma e nas suas relações com os produtores e com os consumidores. Os produtores também já não é o velho produtor individual, não, aquilo é contratado com grandes fábricas, grandes indústrias, que têm que trazer em ritmos determinados produtos para o armazém. E depois com os consumidores, que normalmente esses armazéns estão colocados em pontos estratégicos. Bem, antigamente isso mudou. Antigamente era no centro das cidades. As galerias de Lafayette são no centro de Paris. Hoje é nas periferias das cidades, as grandes superfícies, porque o solo é caro nos centros. E, portanto, isso obriga a criar fluxos de circulação dos próprios clientes para chegarem a esses armazéns. Hoje são shuttles que há do centro da cidade para grandes superfícies que estão fora das cidades. Nessa altura eram linhas de metro, que, como em Paris, que paravam nas galerias de Lafayette e que muitas vezes tinham o nome da estação, tinha o próprio, era identificava, era igual ao nome do próprio armazém. Portanto, é um mundo que se transformou novamente numa máquina. Não numa máquina feita por Deus, agora. Numa máquina feita pelos homens. Mas, claro, sendo uma máquina em que as coisas estão encaixadas umas nas outras, novamente temos aqui uma realidade orgânica. E quando em que as coisas têm que funcionar umas com as outras, quando temos uma realidade orgânica, a vontade volta a desaparecer. Agora, um consumidor isolado, um produtor isolado, um vendedor isolado, dentro destas organizações a sua vontade é completamente irrelevante. Uma balconista
dos armazéns Lafayette, ou um shopping, enfim, são várias lojinhas, mas, enfim, deste tipo de armazéns, aqui no Brasil há armazéns assim, também há, não é? As pernambucanas, por exemplo, e as lojas americanas, pronto, isso. Nenhum daqueles vendedores pode decidir, olha, hoje vou vender os ovos da Páscoa, já estou farto de ovos de Páscoa. Eu próprio estava farto, nem consegui entrar nas lojas com as cabeçadas, nem nunca vi tantos ovos de Páscoa juntos como aqui. Aqui houve uma altura que o Brasil esteve submergido de ovos de Páscoa. Período, aliás, curto, mas completamente. De modo que nenhuma daquelas vendedoras dizia, olha, eu já estou farto de ovos de Páscoa, vou vender aqui os meus, mais barato ou mais caro e tal. Ou aparece uma criancinha que faz ali um grande choro e não tem dinheiro. Pô, toma lá, meu menino, toma lá o ovo da Páscoa. Bem, está lá o supervisor, se vê aquela coisa, vai logo fazer queixa. Bem, há ali logo um problema. Porque a vontade é irrelevante. Não, é como a vontade, era como anteriormente a vontade a querer que o dinheiro pagasse juros, sendo que as moedas não produziam moedinhas, a querer coisas que eram contra a natureza. É contra a natura que uma funcionária de uma galeria deu um vinho da Páscoa à criança pobrezinha que estava com a cara, como nas histórias do Dickens, com a cara encostada à montra, quase a chorar a ver lá dentro os bolos. Isso é contra a natureza das coisas, essa sociedade assim organizada. De modo que volta à ideia de grande organismo. E volta à ideia que neste grande organismo a vontade é irrelevante. Então, se a vontade é irrelevante, de onde provém as normas? De onde provém a regulação deste mercado? Bem, por um lado, provém da própria natureza da organização. São as normas da organização que providenciam a regulação daquelas atividades. E como isto atinge uma dimensão tão grande, porque chegada à altura o grande armazém está ligado à grande fábrica, a grande fábrica está ligada à outra fábrica acima de produção de matérias-primas, esta está ligada a um sistema internacional de transporte, em que o algodão vem da Índia e que o chocolate vem do México ou do Brasil, ou seja, lá de onde for, e depois é exportado para vários... O armazém, na verdade, não é um armazém, isso é uma cadeia de armazéns, e muitas vezes já abrange vários países, e, portanto, isto é exportado, isto está ligado a redes de transporte, mais tarde a redes de transporte com certas características, frigorificadas, etc., para manter os produtos. Enfim, isto começa a ter uma dimensão global. Bom, global diríamos nós hoje, mas nesta altura não poderíamos talvez dizer global. Para muitas coisas, já. Lembremos que nos tecidos o algodão vem do Egito ou vem da Índia, depois é transformado em Manchester e depois é estampado ainda em Inglaterra, e depois é exportado para a França, e depois é outra couture francesa que faz os vestidos, e depois eles aparecem nas galerias Lafayette, onde as portuguesas vão no Sud Express, que era um comboio que unia Lisboa a Paris, comprar os seus vestidos, e etc, etc. E tudo isto está ligado a uma grande cadeia que realmente une, desde o produtor ao consumidor, une, de facto, grandes superfícies. E abrange na Europa realmente este sistema de circulação de produtos, abrange toda a Europa. Enfim, quem ler romances do século XIX, quer portugueses, quer russos, encontra esta realidade que as senhoras russas, ou enfim, das classes mais ricas, está claro, ou as senhoras portuguesas, ou os cavalheiros russos, ou os cavalheiros portugueses vão a Paris regularmente comprar isto ou aquilo, e de Manaus manda-se vir as coisas já feitas de Paris, como para a ópera, como para o teatro de ópera, que a maior parte das coisas vem montadas de França, ou o mercado, aquele mercado de ferro, também em Manaus, vem as coisas feitas já de França, antigamente Lourenço Marques, agora Maputo, na capital de Moçambique, há uma série de casas de ferro que eram importadas diretamente da Bélgica e da França. Portanto, isto o mundo, de facto, em certa medida, está-se a globalizar. Bom, e quando isto acontece, claro que na altura, Moçambique era uma colónia portuguesa, portanto não é bem uma globalização como hoje nós a conhecemos, ainda não se aproximou disso, mas há pelo menos uma extensão do espaço enorme. Quando isto atinge, quando esta aranha, esta teia de aranha de distribuição e de produção, distribuição e comércio,
atinge estas dimensões, a regulação, para além daquela que surge da própria natureza da atividade, só pode ser imposta por uma entidade, é o Estado. E por isso, aquele Estado que nós vimos que durante todo o século XIX nunca se tinha admitido de ter uma intervenção decisiva em muitos setores, com o que eu pus em causa a natureza liberal deste Estado, agora ainda mais é convidado a intervir e a regular. Porque realmente ninguém mais pode regular uma atividade tão extensa e tão complexa. E ao mesmo tempo tão conflitual. Porque agora estão em movimento não já indivíduos isolados que se podem desentender num negócio e que, no fundo, mais uns berros, mais umas bufetadas e a coisa resolve-se ali entre 2 ou 3, agora envolvem grandes grupos, nomeadamente trabalhadores, patrões, donos de matérias-primas. E isto é a origem da questão social, que no fundo domina todos os finais do século XIX. E aqui o Estado tem também uma função. O Estado é o racionalizador das relações sociais. Mesmo quando as relações sociais, ou sobretudo quando as relações sociais, tendem a ficar conflituais, tendem a tornar-se conflituais. É nessa altura que o Estado emerge como um árbitro neutral que vai resolver esses conflitos. E aí vemos o Estado a patrocinar entendimentos entre patrões e operários, entre consumidores e produtores, a regular preços, a regular as condições de prestação do trabalho, porque se não regulasse as condições de prestação do trabalho, corria-se o risco de se criarem situações explosivas do ponto de vista social. Onde isto acontece, onde isto se passa com mais consistência e com maior perfeição, é no Império Alemão. No Reino da Prússia, depois no Império Alemão. Onde realmente há um Estado de Providência, uma espécie de Estado de Providência avant la lettre, que se encarrega de regular estas relações conflituais de produção. Com recurso a quem? Mais uma vez, com recurso a cientistas, apoiado na força do Estado, mas com recurso a cientistas, chamando para os conselhos imperiais os cientistas sociais da altura, os grandes economistas da altura, os sociólogos, ainda não se chamavam assim, da altura, e criando uma coisa que na Alemanha se chamou Catheder Socialismus, socialismo catedrático. Realmente aí este socialismo era o socialismo de especialistas, catedráticos, de professores de universidades, que depois de terem estudado as questões sociais de um ponto de vista científico, com estatística e tal, elaboravam planos para realmente aplicarem à legislação de modo a ter uma sociedade harmónica. No fundo, era uma forma de corporativismo dirigido pelo Estado. Isto foi um movimento que alastrou por toda a Europa. Mesmo Coimbra, por exemplo, na altura há um grupo de professores que eles próprios se intitulam eles socialistas catedráticos. Bem, não tem nada a ver com o movimento socialista, que já existia, o movimento socialista sindical. Não tem muito a ver. Algumas das soluções são idênticas. Por exemplo, estes professores entendem, baseados nos seus estudos técnicos, que a jornada de trabalho não deve ser de mais de tanto tempo, que deve haver descanso semanal, que as condições de salubridade devem ser respeitadas, e coisas deste género, não propriamente grandes propostas humanistas ou revolucionárias, mas propostas técnicas de organizar melhor o mundo do trabalho, o mundo do capital e o mundo do trabalho. E também tem ideias sobre isso. Também tem ideias sobre as relações entre capital e trabalho. Não são naturalmente as ideias dos movimentos trade unionistas, trabalhistas, que surgem nessa altura, sindicalistas surgem nessa altura. Eles, no fundo, não querem, como alguns movimentos sindicalistas na altura querem, substituir, anular o capital e dar toda a capacidade de direção ao trabalho. Não é isto que eles querem. Eles querem encontrar uma forma harmónica de combinar
Eles dizem, bom, para a produção é preciso as duas coisas. Portanto, temos que combinar uma coisa com a outra e vamos combiná-la de uma maneira científica. É evidente que, escusado será dizer, que quaisquer maneiras científicas de organizar estas coisas têm pressupostos, naturalmente, ideológicos, político-ideológicos. No entanto, eles fazem os esforços por porem isso na retaguarda e comportar-se como cientistas. Vale a verdade que é a maneira mais inteligente de fazer política, é essa. Porque a minha política é o trabalho. Não é? Política não é nada, isto são regras científicas e tal. Mas no fundo é como eles se comportam. Eles comportam-se como... E é gente que muitas vezes, de facto, não tem sequer ideias políticas, digamos assim, radicais ou de esquerda. Um autor que fala muito sobre isto, aliás, tem manuais de Direito Social, uma cadeira que se cria então na Faculdade de Direito de Coimbra, Economia Social, é um homem chamado Marnoco e Sousa, que foi Ministro da Marinha do Rei Dom Carlos, portanto, monárquico, não se pode dizer, enfim, não se pode dizer que era uma pessoa conservadora, era no seu tempo, mas também não era um republicano, não era um radical, fazia parte do establishment, foi Presidente da Câmara de Coimbra, foi quem introduziu os elétricos, os tramões, tranvias, como é que vocês dizem? Sim, os bondes, onde é que vocês vão buscar? Exatamente, porque Deus dizia elétricos. Quando Deus meteu os animais na arca, disse agora os elétricos, não disse bom. Mas criou isso, criou outra coisa que em Coimbra, que foram os caixotes de lixo, os caixotes para pôr o lixo, foi ele também que inventou. Bom, mas o Ministro da Marinha, porque estão a ver que não é um homem, um revolucionário não se preocupa com caixotes de lixo, não é? Era um homem prático e tal, e no entanto, este homem prático, eu diria, mas conservador, por acaso não teve nenhum título nobiliárquico, mas era da confiança da Casa Real, etc, etc. Foi ministro, como digo, Ministro da Marinha e Ultramar. O Ministro da Marinha e Ultramar era um cargo que realmente tinha um pouco a fazer. O Ministro da Marinha já não era muito importante nessa altura, era muito pouco importante, de resto, e o Ultramar também não era quase nada, porque já não era o Brasil, a Índia já não valia nada, e a África ainda não tinha dado o pulo. Portanto, ser Ministro da Marinha e Ultramar, normalmente era uma coisa que estava a poeta, assim, menos leal, assim, umas figuras distintas que estavam, enfim, lá naquele ministério, que faziam umas poesias, tinham umas ideias vagas sobre o ultramar, e sobre a marinha e tal, e era assim um cargo fresco. E deram esse cargo a Marnoco e Sousa. Ora, bom, este homem não tinha nada com os movimentos radicais socialistas que na altura já existiam. Antero Quental e o Partido Socialista Português, que nessa altura já estava criado. Não tinha nada a ver com isso. Este era um socialista catedrático, isto é, ele era socialista em virtude da ciência. Não por empenhamento cívico, não por ideias de esquerda, não, era porque achava que realmente uma certa combinação do elemento capital com o elemento trabalho, uma certa atenção às reivindicações dos operários, não por serem reivindicações dos operários, mas porque eram racionais, contribuiria para que as coisas ficassem melhor. E curiosamente, e é que se vê, não tem nada a ver com o marxismo, na altura já era conhecido em Portugal, Marx já era citado, é que ao passo que Marx falava na concentração capitalista como uma consequência nefasta do sistema capitalista, é uma das leis do sistema capitalista, é a progressiva concentração da riqueza na mão de poucos, este propunha a concentração. Porquê que ele propunha a concentração? Porque concentrar empresas, concentrar indústrias, era elevar a complexidade do organismo. E o organismo, quanto mais complexo, mais perfeito é. No fundo, um bocado como os proudhonianos, os anarquistas, que, no fundo, terminavam realmente no grande organismo. Começavam por organismos de base e terminavam no grande organismo de um Estado da humanidade. E, portanto, a concentração era uma forma de potenciar a complexificação e, portanto, a perfeição e a harmonia. Quanto maior fosse a concentração, a articulação, imaginar a articulação mais perfeita do todo, mais nos estávamos a aproximar do fim da história. O fim da história seria quando tudo estivesse perfeitamente organizado, quando tudo desse com tudo.
E realmente Marroco e Sousa propõe a concentração. Oferece grandes vantagens, diz ele. Isto a propósito da criação dos armazéns Grandela, em Lisboa, que eram, enfim, a versão lisboeta das Galerias Lafayette. Oferece grandes vantagens, os armazéns. Vendem a preço fixo em lugar da absurda venda por preço variado. Racionalidade. Eu não sei aqui no Brasil quando é que isso desapareceu, mas eu ainda me recordo de ir às lojas e regatear-se. Regatear-se, a palavra existe. 5 reais. Não, só dou 3. E tal, tipo saía da loja e eu, venha cá e tal. Então 4. Não. Venha cá e tal. Bom, eu ainda me lembro disto perfeitamente, deste regateio. Há 30 anos. Já não te lembras? Não, já são de preço fixo. Por acaso até era engraçado. Dava ali umas cenas de teatro. Acho que muitos grandes atores de teatro nasceram disso. Aquilo que se tinha era um jogo de póquer ali e tal. E ele oferece grandes vantagens. Venda a preço fixo em lugar da absurda venda a preço variado. Venda ao contado em lugar do deplorável costume da venda a crédito. Compraste, pagaste. E não como nas mercearias ou nas lojitas da aldeia, em que o dono tinha umas listas onde ia apontando o fiado. A venda a fiado. E até em algumas lojas, quando enfim, mais tarde, mas eu recordo muito, punha-se uma figura do Bordal Pinheiro, foi um grande caricaturista português, que caricaturou em desenho e caricaturou também em cerâmica. Então criou uma figura que era o Zé Povinho. O Zé Povinho é com um chapéu, com umas barbas assim grandes e tal, com ar um bocado rústico e tal, e bruto e coisa, meio brutamonte. E então havia uma figura que se punha nas lojas. Desculpem agora o gesto que vou fazer. Que era uma figura do Zé Povinho, com uma legenda em baixo dizia: queres fiado? Toma. E depois apareceu o Zé Povinho. Assim. Portanto, cá está, é isto que se dizia, em lugar do deplorável costume da venda a crédito, que sob o pretexto de auxiliar o consumidor, não é mais do que uma forma de usura. Redução do preço, em proporções consideráveis, geralmente com maior garantia na qualidade dos produtos vendidos. Isto porque, comprando mais e vendendo mais, obtêm por preços menores e podem ganhar menos em cada género. Maiores comodidades para o público, em virtude da reunião de um grande número de artigos num mesmo local. Portanto, estão a ver, aqui a concentração aparece pintada como realmente a forma mais perfeita de organizar. E quanto mais concentrado, melhor, porque isto traduzido em miúdos, o que é? Economia de escala, concentração, integração vertical e integração horizontal das empresas. São coisas que depois os economistas vão chamar de outra maneira, mas no fundo que levam autores como estes a serem os adeptos desta forma de concentração que o socialismo sindicalista revolucionário considerava como uma consequência nefasta do capitalismo. Bom, Marnock e Sousa, e com isto termino. Marnock e Sousa sobre o socialismo catedrático. Segundo os socialistas catedráticos, cujo capo de escola cujo chefe de escola em Coimbra é José Frederico Laranjo, e José Frederico Laranjo era um homem proudhoniano, de ideias socialistas, e que tinha uma característica que hoje ainda existe em algumas escolas, é que dava várias cadeiras, mas dava toda a matéria dava sempre a mesma matéria em todas as cadeiras. Começava em todas as cadeiras com a lei dos 3 Estados. Fosse economia política, fosse direito público, fosse direito social. Estado metafísico, Estado científico e tal. Depois, não sei o que, o desenvolvimento do socialismo científico. Pronto, em todas as cadeiras eu tenho, enfim, publicado na página da faculdade as lições deles, e são sempre iguais. O homem podia dar as cadeiras que quisesse, desde o direito à família até o direito constitucional, era sempre a lei dos 3 Estados. É falso dizer, segundo os socialistas catedráticos, é falso que a ordem natural resulte do livre jogo dos egoísmos individuais.
da vontade. Bastando, por isso, suprimir todos os obstáculos que se oponham à expansão da atividade pessoal. Bastando para isso, suprimir todos os obstáculos que se oponham à expansão da atividade pessoal. O egoísmo leva os homens à iniquidade e à expoliação. Reparem como isto está exatamente ao contrário dos elogios da liberdade na concepção anterior do mercado. Agora este diz, o egoísmo, isto é, a liberdade de vontade, leva a todas as iniquidades e injustiças e à expoliação. É preciso, por isso, reprimi-lo e não lhe permitir o livre desenvolvimento. Esta deve ser a missão própria da moral, primeiro, do Estado, depois, como órgão de justiça. O Estado não é um mal necessário, como criam os individualistas, mas a emanação das forças vivas e intelectuais de um país, tendo de favorecer o seu desenvolvimento em todas as direções, representando a justiça, a civilização e o progresso. A liberdade do indivíduo deve ser respeitada e até estimulada, mas deve estar submetida às regras da moral e da equidade que compete ao Estado impor e garantir. Por isso, o Estado tem uma dupla função: manter a liberdade nos limites traçados pelo direito e pela moral e prestar o seu concurso, sempre que o progresso social possa ser melhor realizado por este modo do que pelos esforços individuais. Ou seja, o indivíduo agora está a abandonar a cena da história. E a substituição ao indivíduo e à sua vontade está-se a substituir o Estado como regulador de uma entidade complexa que é a empresa, a união, os grandes armazéns e a concentração. Tudo isto se passa no prazo de um século mal medido. Em 1816 ainda estava Lobão a dizer que as coisas tinham os seus lugares naturais, que a vontade dos indivíduos não podia mudar isso e tal. Em 1890 está Marnock e Sousa outra vez a dizer a mesma coisa, mas numa perspectiva já totalmente diferente. Agora não é a ordem de Deus, é a ordem do organismo social e do progresso social, da complexidade social aumentar, que estabelece as normas que limitam a vontade do indivíduo.